Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cá Entre Nós. Me chamo Jéssica Rodrigues, host aqui do podcast. Estou, como sempre, com a minha amiga, parceira e sócia Letícia Nobre. Sejam bem-vindos, meus amores, a mais um podcast. Qual que é esse, Jé? Esse 9. Tá chegando. Estamos voando, hein? Que orgulho! Tá Vocês estão chegando. acompanhando todos? Porque tá sensacional, um melhor que o outro, né, Lê? Tá chegando no 10. Estamos aqui com um convidado incrível que a gente vai apresentar já, né, Jé? Já, antes da gente começar, vamos falar da nossa patrocinadora oficial, nossa primeira patrocinadora, que é a Boutique Desapego Delas, que nos veste, né, nossa roupa, nossos acessórios aqui maravilhosos, camisas, tudo de lá. E se você gosta de se vestir bem, se você gosta de ter uma boa apresentação visual, você vai gostar com certeza. Siga @Boutique Desapego Delas. Inclusive, nós temos um desconto para você que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha. 10% off lá no site. Vai aparecer aqui para você um QR Code e você pode usar o cupom, deixa eu ver que eu anotei aqui, Cá Entre Nós 10. 10% off lá no site. Agora vamos pro tema, né, Lê? Bora. Bom, eu amei esse tema. A gente tá ansiosa, inclusive, pra falar sobre, porque a gente vai aprender muito sobre isso. A gente vai falar sobre linguagem corporal, como entender o que o nosso corpo fala. E, Jé, apresenta nosso convidado, Roberto Lacava. Ele já tá aqui todo. Vocês vão gostar bastante. A gente conversou um pouquinho com ele nos bastidores. A Jé vai apresentar o currículo e eu tô muito empolgada pra esse bate-papo. Enfim, Jé, só apresenta que eu tô já aqui com E foi difícil resumir uma apresentação dele de tão gigante que é. Eu fiz um belo resumo, viu, Roberto? E assim, eu tenho certeza que vai agregar muito, porque a gente vai aprender muito, até pras nossas áreas, né, Lê? Tem muita conexão. Tanto pro lado pessoal quanto profissional. Exatamente, então fica que vocês vão gostar. O Roberto tem mais de 25 anos de carreira voltado para a área de comunicação expressiva, ajudando as pessoas a usarem a linguagem corporal de forma estratégica, seja para se expressar no palco, no ambiente profissional ou no dia a dia, auxiliando pessoas a escutarem o próprio corpo para melhorar a sua comunicação e bem-estar. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado pelo convite, Jéssica, Letícia, as pessoas que vão escutar esse podcast. É um assunto bem específico. Mas antes de entrar no assunto, eu sou da área de teatro, de comunicação, teatro, cinema e televisão. Me formei em teatro e aprendi as 3 linguagens, né? Teatro, cinema e televisão. São linguagens diferentes de interpretação. Então eu venho há muito tempo, há 25 anos, que eu trabalho só com comunicação, seja no palco, na televisão, no cinema, como linguagem corporal. E aí você buscou se aprofundar um pouco mais, entender essas outras linguagens nesse processo, né? Exatamente. Vocês já ouviram falar um pouco da 7ª linguagem corporal? Não. A gente tá curiosíssima Né? pra saber Né? qual é, no fim das contas. Porque, na verdade, a gente tem 7 linguagens corporais, né? Não vamos falar sobre as 6 primeiras agora. O assunto é a 7ª linguagem. Tem coligação, mas aí eu explico mais pra frente. A 7ª linguagem corporal, ninguém ouviu dizer, ninguém leu sobre isso. Porque o foco sempre foi na linguagem corporal de expressão. Mas, há muito tempo, eu tenho uma história que me desencadeou. Passei por um período que eu descobri que eu sou anormal. Uau. Aos 17, 19 anos de idade. Eu vou falar sobre esse período. Mas isso foi o mote que desencadeou a minha percepção e o querer entender sobre a comunicação interna da linguagem corporal, que é a 7ª linguagem. Há um tempo atrás, eu quebrei o meu dedo do pé. Quebrei o meu dedão do pé e eu não senti dor. Quebrei o osso do dedão do pé, trabalhando. Eu tinha 19 anos, 19, 20 anos. E eu fui no hospital, o atendente, o enfermeiro que me atendeu lá, ele falou, pô, mas você não tá sentindo dor? Você não... Tava inchado meu pé, né? Meu dedão. Eu falei que não tava sentindo dor, nada. Ele fez uns testes lá, pegou no meu dedão, não senti dor. Ele me encaminhou para um médico. Esse médico fez uma batelada de exames. O diagnóstico, só para resumir, o diagnóstico dos exames, eu sentei na frente do médico e perguntei, doutor, e aí? Eu quebrei o dedão do pé e não senti. Ele falou, então, tenho 2 notícias para você, Lacava.
Falei, manda. Ele falou, você quer boa ou ruim? Eu falei, eu quero a ruim, logo de cara. Ele chegou pra mim e ele falou, Roberto, você não sente dor. Eu falei, tá, essa é a ruim. E a boa? Ele falou, você não sente dor. Aí ele fez uma confusão na minha cabeça. Eu falei, não, pera, doutor, eu não sinto dor, é a má, e a boa é eu não sinto dor. Explica um pouco. E aí ele me explicou. A boa notícia é que você não sente dor. Se você fizer um corte na pele, um corte superficial, um corte, você não vai sentir dor. Se você fizer uma tatuagem, você não vai sentir dor. Isso não vai prejudicar internamente seus órgãos, sua saúde, não vai te prejudicar. Agora, se você estiver tendo uma hemorragia, a má notícia, você não sente dor. A má notícia é se você estiver sentindo uma hemorragia interna, um infarto, você também não vai sentir. E você não sente dor e não sente mal-estar e não sente nada? Eu não sinto dor de corte de pele. Física. Né? Não, superficial não. Interna também. Eu não sinto osso quebrado, eu não sinto corte de pele, eu não sinto hemorragia. Eu já tive cólica renal e não senti. Mas vamos ao foco. Nesse momento, eu era muito novo e eu falei, o que eu faço, doutor? Ele virou, isso me atentou muito, foi daí que tudo começou. Desculpa, quantos anos você tinha? 19, 20 anos. 19, 20 anos. Nesse momento, isso mudou minha vida, porque eu falei pra ele, o que eu faço? Ele virou pra mim e falou, você vai ter que ter uma percepção, desenvolver uma percepção incrível de tudo do seu corpo. Caraca. Você vai sentir um cansaço nas costas, não é um cansaço, Lacava. Isso pode ser uma pedra no rim. Como é que eu faço isso, doutor? Ele falou, você vai achar o seu jeito, você vai ter que se perceber o seu corpo. Tudo começou daí. E eu tive que começar a me perceber qualquer sensação do meu corpo, qualquer coisa. Ele falou, ele foi bem específico, qualquer coisa, o formigamento na ponta do dedão, verifica, vai atrás. E aí eu comecei a me atentar para o meu corpo, sem saber como fazer isso. A linguagem, a 7ª linguagem corporal. Foi daí que tudo começou. E eu desenvolvi essa metodologia da 7ª linguagem corporal por conta disso. E estudando e trabalhando em cima desse tema, eu percebi que o corpo fala com a gente a todo momento. Sim. Agora uma dúvida, quando você falou que foi do mundo do teatro, né, das artes cênicas, enfim. Quando você estudou sobre isso, a linguagem corporal é uma matéria dentro desse mundo, certo? É total matéria do teatro. É total matéria do teatro. O ator, ele é linguagem corporal. Sim. Expressiva, né? Então você já tinha esse primeiro contato. Para minha sorte, eu escolhi uma profissão que me ajudou demais para essa percepção interna do corpo. O ator, ele tem que se atentar demais, né? A expressão, a linguagem, postura, comunicação, né? Comunicação. Então, isso me ajudou demais. Como eu trabalho com preparação de atores também, na linguagem corporal, não só em texto, então tudo culminou ali para o despertar de algo que nunca ouvi falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Porque você passou por essa situação, né? Por que a gente desenvolve algo, uma tese, uma teoria? Porque a gente já ouviu falar e não foi totalmente explicada na minha cabeça, né? Não foi totalmente explicada e a gente tem curiosidade de saber mais. Então, na época, para mim, o que é isso? O que é eu ter percepção do meu corpo? Então, deixa eu estudar isso. Qual a diferença do conhecimento que você tinha que ter para o teatro e desse novo conhecimento que você tinha que desenvolver para o seu corpo? Interessante essa pergunta. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A 7ª linguagem corporal, por que ela é a 7ª? Porque vem 6 antes. Para você conseguir ter uma percepção da comunicação interna do seu corpo, que é a 7ª linguagem corporal,
ela usa as ferramentas das 6 linguagens. Tem uma ordem de prioridade? Exatamente. Não tem uma ordem de prioridade. Na verdade, as linguagens corporais. Não tem a primeira é essa, a segunda é essa, não. Tem 6. E eu, através das 6, eu percebi que a percepção da comunicação, aí vem uma criação da 7ª. Por necessidade. Então, por uma necessidade, eu usei as ferramentas, eu entendi que isso são ferramentas, as linguagens corporais são ferramentas que me ajudaram a ter uma comunicação mais assertiva internamente com o meu corpo. E eu percebi com isso que o nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Nós que não estamos preparados ou perceptíveis e atentos para entendê-lo. Tem um padrão dessa comunicação? O corpo dá quais tipos de sinais para quais situações? Dá para citar algum exemplo? Todo tipo de sinal. Vou dar um exemplo. Bem simples. Tem vários exemplos, aí a gente se perde nos exemplos, mas só para o pessoal entender. Quando você... Todo mundo já passou por isso. Quando você está no seu dia a dia, qualquer coisa que você esteja fazendo, e você para um momento e fala assim, nossa, eu estou morrendo de sede. Já aconteceu isso com você, Letícia? Nossa, eu estou morrendo de sede. Aí você vai tomar um copo de água, não basta um copo de água. Você ainda vai continuar com sede. O que o corpo está dizendo para você há um tempo, e a gente não tem essa percepção. Se a gente tivesse essa percepção afinada, a gente não deixaria chegar num ponto de desidratação. Sim. Quando você a comunicação do corpo e o cérebro. O corpo vai enviando mensagem para o cérebro. Só que a gente está no nosso dia a dia, na correria, a gente não percebe, porque a gente não foi condicionado a perceber o nosso corpo, a escutá-lo de fato, né? Aí você para tomar uma água. Aí você fala, nossa, eu tomei meio litro de água e ainda estou com sede. O que o seu corpo está te falando? Ele já te deu indício disso, já te deu a dica, já te mostrou. Falou. Aí ele chega no extremo. O corpo ele tem que te avisar de alguma forma. Então ele chega no extremo, o extremo eu estou morrendo de fome. O que o corpo está te dizendo? Você está morrendo de fome? Não, desculpa, sede. Você está morrendo de sede porque você já está desidratado e eu estou te comunicando e você não está percebendo. Entendeu a percepção? A mesma coisa com fome, a mesma coisa com um tênis apertado. Eu estou citando exemplos simples. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Você vai colocar um salto alto. Você vai fazer... vai dar uma palestra. Você vai ficar 5 horas de pé. Você vai colocar um salto alto de manhã. O corpo vai te avisar que é assim, opa, você vai usar esse salto alto mesmo? Gente, eu me recuso. Salto alto, assim, por muito tempo. Porque é isso, né? O desconforto faz você ficar desconfortável e é perceptível também pro outro, né? Eu acho que uma coisa liga a outra. Exatamente. Isso são os indicativos simples que eu tô dizendo, né? É muito mais aprofundado, como emoções, traumas, sensações que o corpo te manda, te envia, e a gente não percebe. E a gente pode sim reparar algumas mágoas, por exemplo. A gente tem uma caixa, né? Uma caixa, uma gaveta esquecida. A gente pode falar sobre isso também. Eu já ouvi que dores físicas, elas têm relação com algumas emoções, né? Com alguns traumas, né? Algumas angústias. E o corpo também, ele sinaliza isso, né? Dor no estômago, dor de cabeça. Tem algum exemplo também em relação à emoção? Porque eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Da gente trazer. Eu vou citar um exemplo também prático. A minha parceira, Karine de Pacheca, chique. É uma brincadeira, eu chamo ela de Karine de Pacheca. Ela trabalha muito na frente do computador. Ela faz home office e fica muito tempo na frente do computador. Nunca precisou usar óculos. Há de um ano para cá, todos os dias ela começou a ter o dia dela começou a terminar o dia, né, do trabalho às 5 horas da tarde, ela muito exausta. E com uma pressão na cabeça. Não é dor de cabeça, não era dor de cabeça, mas era um incômodo na cabeça e a vista cansada. À noite ela estava assim, ela estava com a vista bem cansada. E aí eu
atento, eu falei pra ela, você já foi no oftalmo? Será que seu corpo não tá dizendo pra você que tem alguma coisa? Ele tá te indicando alguma coisa. Teimosa do jeito que ela é, né? Ela foi depois de... A resistência, né? Tem a resistência, né? Não, imagina, não tô na idade de usar óculos. Exato. Nunca precisei usar óculos. Aquele ego. Se recusando, né? E aí, de tanto eu falar e, né, fazer ela prestar atenção, eu falar assim, olha o sinal do seu corpo tá falando com você. Gata, seu corpo tá falando com você. Vai no oftalmo. Ela foi no oftalmo e receitou o óculos. E fui recentemente, um mês. Foi ela colocar o óculos. Essa sensação parou. Passou. A sensação do olho cansado, da pressão na cabeça. E até o humor dela melhorou. Quando ela termina o dia de trabalho. Caramba. Eu senti isso Olha também. A importância. É muito importante. Mas eu senti, foi essa questão da pressão mesmo. E eu percebi, como eu edito também imagens, eu percebi que eu não estava tendo muita nitidez na edição. Falei, mas não é possível. E aí, forçando os olhos e fica cansado, às vezes cansadas. E eu percebi que não estava muito nítido. Aí eu fui atrás de um óculos. Como minha vida mudou depois do óculos, né? E é isso, o descanso, né? Depois que você coloca o óculos, você vê uma deficiência visual, né? É uma limitação, né? A gente chega numa certa idade que o nervo óptico, ele cansa. De tanto a gente pressionar. Tem pessoas que não precisam de óculos, tem pessoas que precisam. Ela não tinha nenhum grau, não tinha dificuldade nenhuma. Ela falou, mas eu enxergo. Mas eu tô enxergando, eu faço todas as minhas tarefas, tudo. Eu falei... A gente só percebe depois que usa o óculos, que a gente realmente estava precisando. Exatamente, quando ela colocou o óculos, eu falei, e aí, primeiro dia do óculos? Ela falou, meu Deus, quando eu coloquei o óculos, eu vi que eu não enxergava. É um grau mínimo. Mas esse grau mínimo, ele começa com grau mínimo, né? E o corpo tá te avisando, Sim. O corpo tá se comunicando, ele tá falando com você. Se você não percebe, você estressa a sua vista, você não... E não estamos falando só do cansaço da vista. Muda o humor. Isso eu não tinha observado. Muda o seu humor o tempo todo. Eu fiquei aqui refletindo, você falando, Roberto, e eu fiquei refletindo o seguinte... Nós precisamos nos tornar almas atentas, né? E por que isso? Porque a gente tem mania de ser bombeiro, né? O salva-vida de tudo. Porque a gente só quer apagar incêndio, a gente não faz manutenções preventivas na nossa vida. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, dentista. Você só vai no dentista quando você tá sentindo dor. Você vai no dentista... Periodicamente? Periodicamente. Não. É muito difícil você ir no dentista pra fazer uma limpeza, pra se prevenir. Você só vai quando você tá com dor e provavelmente já é canal. E eu aprendi isso na dor mesmo, porque quando eu tava sentindo dor no dente, enfim. Quando eu fui ao dentista, eu percebi que eu já tava com praticamente metade do osso do meu dente já tinha sido perdido, eu com menos de 30 anos, e o dentista falou pra mim que eu tava com menos de 30 anos, com uma boca de uma pessoa de mais de 50. E eu falei, cara, eu negligenciei total o cuidado com o meu dente, mas o meu corpo, ele avisou. O meu corpo, ele falou... Que forma que ele te avisou? O tempo inteiro. Com dor aqui, com dor ali. Sensibilidade, mau hálito. E eu fui... não deve ser nada. Não vou olhar pra isso agora. Ele não tá me alertando. Ele não tá me falando, tá doendo, uma dor insuportável. Esse é o limite. Esse é o... né? É o pico do extremo. Ele tá te avisando o corpo, ele tá te avisando o tempo todo. Uma sensibilidade no dente ou uma pontada no osso, ele tá te avisando já desde lá atrás. Faz tempo. Mas como a gente não tem o hábito de desenvolver a percepção da linguagem corporal como comunicação interna para você, pro bem-estar, ninguém tem, por isso não é falado, ninguém desenvolveu isso. E a gente tem o hábito, não sei, meu pai me levava no dentista quando tava com... E eu não sentia dor, como é que fazia? Sim. Eu ia porque meu irmão sentia dor e meu pai falava, então vai os 3 pro dentista. Sim. Aí ia ver lá, já tava com canal,
Mas então, a normalidade, né? Que eu comecei o assunto falando que eu sou anormal. E por isso desenvolvi o estudo sobre o corpo. Imagine uma pessoa que não sente dor. Porque a criança, ela indica a mãe por dor, febre, né? E aí, através dessa experiência, graças a Deus eu consegui recuperar. Hoje eu já trato de forma muito mais madura isso na minha vida. Mas eu fiz um vídeo produzindo conteúdo, alertando as pessoas sobre isso. E eu falei, vocês precisam parar de agir de forma imatura e começar a fazer manutenções preventivas na vida de vocês. No lugar de parar de apagar incêndio, vocês precisam se prevenir. Então, parem de apagar incêndio, sabe? Começa a se prevenir mesmo, porque no lugar de esperar chegar no extremo, e é muito isso mesmo que isso a gente não se faz torna com a uma nossa prioridade, né? Mas é que a vida, a gente tem que entender que a vida há 20 anos atrás é completamente diferente de hoje, né? O ciclo corporativo ou a internet, tudo ficou muito acelerado. E a gente se condiciona ao sistema. A gente se moda ao sistema porque a gente é um mundo capitalista. A gente precisa viver. A gente precisa trabalhar, produzir, ganhar dinheiro, pagar aluguel, pagar conta, nanana, e tá tudo muito rápido hoje em dia. Então, mais um alerta para a gente, mesmo com esse mundo acelerado, a gente se atentar ao nosso quê? Bem-estar. Exato. Porque senão a gente vai desenvolver um burnout. A gente vai desenvolver depressão. E tudo isso vem de nós sermos levianos com coisas simples. Com a gente mesmo. Com coisas simples. Ou ir no dentista periodicamente. Eu tenho certeza que você gastou uma bala aí no dentista. Agora, se você tivesse ido lá atrás, era no máximo uma obturaçãozinha simples. Você não ia gastar dinheiro. Isso causa desconforto, causa estresse e causa conta. Né? Também. Então percebe, a gente está num mundo que é super corrido, é tudo muito ágil, tudo muito rápido, e a gente tem que se adequar a esse mundo. E é natural a gente deixar as percepções de lado, assim, eu não tenho tempo de cuidar do meu cabelo, não tenho tempo de cuidar do meu visual, não tenho tempo de olhar para o meu corpo, não tenho tempo de comer direito. Isso tudo vai desencadear uma doença. Sim. Que seja qualquer, ou estresse, ou depressão, ou qualquer coisa. Então, assim como a gente precisa prestar atenção no mundo que a gente vive hoje, na velocidade que o mundo vive hoje, e a gente tem que se adaptar, vamos levar também a longevitude, né? Vamos cuidar hoje do nosso bem-estar em todos os sentidos. No dentista, na 7ª linguagem corporal, se percebendo, entendendo que a gente precisa entender que ela é uma linguagem potente, porque ela é interna. Não é a Jéssica que vai chegar para mim e falar assim, você está com sede, Lacava. Você está usando um tênis apertado. Você está com uma expressão de acúmulo sentimental. Sabia que isso existe? A gente consegue identificar o acúmulo sentimental, emocional, mágoa, na expressão da pessoa. Mas eu não consigo falar isso pra você. Que tipo de emoção que você tá carregando? Gavetinha, né? A gaveta esquecida. Eu chamo de gaveta esquecida. Depois eu vou falar um exercício que a gente pode fazer da comunicação interna da 7ª linguagem corporal, que desencadeia toda essa parte. A gente vive, que desencadeia toda essa parte de acúmulo. O corpo acumula sensações, emoções, mágoas, traumas, tudo isso ao longo do tempo. E a gente, é o que você falou, Letícia, a gente não percebe, a gente não corre atrás, não estamos habituados a olhar para isso, a tentar. A gente só está condicionado a se adaptar no mundo cujo sistema esfola o ser humano, esfola a gente. Se a gente entender que, ok, o mundo esfola a gente, o sistema está esfolando o ser humano. Mas eu preciso me adaptar a isso. Mas como que eu escolho me adaptar a isso? Só seguindo o fluxo? Ou se atentando ao seu bem-estar
para você ter uma longevidade. Trava a língua. Ao teatro, trava a língua. Uma vida mais longínqua, né? Um bem-estar. E a gente pode dizer que muitas doenças que a gente pode vir a ter, que pessoas têm, ela realmente foi sinalizada em algum momento e a gente só não conseguiu perceber, né? Porque essa corretiva, eu digo que ela funciona para tudo na vida. Um carro, objetos, né? Enfim, para tudo na vida. E tudo fica mais caro realmente depois, financeiramente e, de modo geral, emocionalmente também. Então, você também diria que todas as doenças, elas sinalizam de alguma forma, emocionalmente, talvez? Ela sempre dá algum sinal? Você acha que tem situações que não sinaliza e a gente pode ser pego de surpresa? Ou tudo dá para ter percepção? Eu vou falar como estudioso da linguagem corporal, e não como médico, não como um especialista, mas como um estudioso da linguagem corporal, eu acredito, Roberto Lacava, eu acredito que hoje eu tendo desenvolvido essa percepção muito afinada do meu corpo comigo, eu acredito que ele fala o tempo todo, inclusive doença. Eu tive cólica renal, tive 7 pedras no rim em 2009. O que estava acontecendo em 2009 na minha vida? Eu estava trabalhando para uma produtora que ela não me pagava, não tinha contrato, e eu estava passando um estresse absurdo. Eu tinha conta para pagar, estava colocando no meu cartão de crédito as contas para segurar, para ver se eu conseguia o contrato, porque se eu não tivesse o contrato eu não recebia os meses passados. Eu passei um estresse que a gente não está preparado. Eu não estava preparado para passar esse estresse financeiro e de preocupação, para não trazer preocupação para os meus pais. Enfim, eu passei um ano, não foi um ano só, desencadeou em 2009 e se estendeu para 2012. Com isso, esse estresse externo de trabalho, de pressão, de grana, eu interiorizei e aí eu desenvolvi pedra no rim. Então eu, Roberto Lacava, eu acredito que algumas doenças elas são causadas por estresse emocional, por traumas, mágoas que você não solta, não descarrega, não trabalha num terapeuta. Isso acumula. O corpo vai acumulando isso. O corpo vai acumulando. Quando a gente desabafa, bota pra fora, a gente se sente mais leve, né? Exatamente. É nesse sentido, né? Exatamente. E o que é isso? Entenda, vamos pôr de forma prática. Tem um copo de água aqui, esse copo é o seu corpo. A água, ela pode transbordar. Se você encher demais, ele vai transbordar, não vai? Esse passou do limite. Passou do limite. Se você não está percebendo o copo encher, você só vai tocando a sua vida. Então você não... Como é que você... Você chega no estresse, você chega no limite, burnout, qualquer coisa, e o corpo está te avisando. Uma relação também, acredito que o sono, ele também pode ser uma forma da gente medir também. Por exemplo, ou eu estou extremamente exausta demais, frequentemente, todos os dias muito exausta, eu não consigo dormir. Ou até aquela questão de eu ser diurna, né? Enfim, gosto da parte da manhã, gosto da parte da noite, produzo mais. A gente falou sobre isso antes de começar a gravar, que a gente tem essa parte mais criativa à noite. Então, assim, acredito que quando a pessoa também não respeita esse tempo necessário de descanso, ou descanso excessivo, também deva influenciar no nosso dia a dia, na nossa percepção. Você acha que o sono também influencia? O sono é muito importante para a saúde mental também, né? Para a saúde mental, o descanso do corpo. E se você não se atenta ao... Eu digo que cada um une. Isso me surpreendeu. Cada um une. Eu sou uma pessoa. Jéssica, você funciona de outra forma. Letícia funciona de outra forma. O Barba lá da técnica... Oi, Barba, tudo bem? O Barba da técnica, ele funciona particularmente do jeito dele. Então, eu procuro entender, para mim,
Eu procuro entender que tem que ter muita calma quando a gente chega e escuta várias coisas sobre bem-estar, falando sobre, olha, você tem que dormir 8 horas por noite. Não existe regra. Você precisa comer 4 refeições por dia. Seria ótimo. É ótimo. 5. Ou de 3 em 3 horas. Ou de 3 em 3 horas. Ou você precisa levantar e tomar um café antes de trabalhar. Quem diz? Eu questiono. Eu questiono. Vou falar de novo sobre a minha experiência. Eu tenho um relógio biológico que ele está muito mais ativo da meio-dia para frente. Meio-dia, 1h da tarde. 1h da manhã, meu cérebro está muito criativo. Totalmente criativo. Eu bloquear ele vai me fazer bem? Eu faço essa pergunta para mim mesmo. Não faço para os outros. Cada um faça para si. Tá bom, eu preciso dormir. É lógico que a gente tem que entender que assim, eu tenho horas de trabalho, eu trabalho numa empresa, a empresa eu tenho que entrar às 8 horas da manhã, então eu tenho que fazer o meu sono, minha alimentação. Mas é muito particular. Se eu ir contra ao meu biológico, ao como funciona, eu vou causar um estresse e isso vai ter consequências no meu corpo. A gente estava falando, inclusive, da fome, né? Porque eu também acreditei muito que comer de 3 em 3 horas era o saudável, era o ideal. Porque eu escutei muito nutricionista falando isso. Eu tinha que honrar ali os meus horários, entende? Só que há pouco tempo, isso faz pouco tempo realmente, eu comecei a perceber que não estava me fazendo bem. Até por conta da minha rotina, que eu estudo à noite, enfim. Como eu não conseguia fazer a minha última refeição no horário que eu era acostumada a fazer, eu fazia à noite, quando eu voltava da aula, 11 horas da noite. E eu acordava muito cansada. Eu percebi que eu comecei a ganhar peso por isso, porque a minha alimentação era a mesma. Aí eu vou te dizer, como que você percebeu? O mal-estar. Qual foram os sinais? Cansaço. Eu não conseguia dormir. Cansaço físico? Físico e mental. Seu corpo tá falando com você. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Que mais? A concentração mudou. Eu ficava muito inchada, eu me sentia inchada. E aí... Não é que a gente ganha peso, a gente fica inchado. Também, né? Ganha peso porque tá inchado. Então, obviamente. A balança te indicou, o estresse te indicou. Olha quantos sinais o corpo que tá te falando. Exato. E aí, Letícia, o que a gente faz? A gente só se atenta quando chega no limite. Que é o dente. A gente chega no limite assim, eu tô com muita dor, eu preciso de um dentista urgente. Aí esses sinais da vida que a gente para e fala assim, poxa, eu preciso me atentar um pouco mais ao bem-estar. E o que é o bem-estar? É tudo. É tudo relacionado a você. Então, vou voltar um pouquinho com relação à alimentação, né? E ao sono, alimentação, sono. Eu, Roberto Lacava, eu acredito que cada pessoa é muito particular. E você precisa se atentar e ver como funciona o seu organismo, o seu corpo, sua mente e alma. Que não necessariamente cabe ao que alguns profissionais, não estou dizendo que eles não têm o mérito por fala, a propriedade de fala. Tem toda a propriedade de fala. Afinal de contas, eles estudaram para isso. Mas precisa se atentar se é universal. A regra é universal. Se você... Jéssica, chegar para mim e falar assim, Lacava, que horas você vai dormir? Qual é o horário do seu sono? Você está com sono. 3 horas da manhã. É a hora que eu começo a baixar assim. Mas você não acha que você tem que se condicionar? Se eu me condicionar, Letícia, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Se eu me condicionar a dormir meia-noite, acordar às 7, eu vou conseguir isso. A gente consegue mudar. Isso tem a ver até com PNL, né? Um pouco. A importância não é se eu vou conseguir ou não. O importante é se está te fazendo bem ou não. Você, Letícia, se você consegue mudar o seu hábito diurno e noturno, diurno porque você trabalha, noturno porque você dorme, né? Os horários, e você mudou e você se sentiu bem, o seu corpo não te avisou nada, tá tudo certo, você não tá mais estressada, mais cansada, o olho caindo, com mais fome, ou o seu pico de atividade interferiu no seu pico de atividade, então ok, então é ótimo.
você está se comunicando com o seu corpo o tempo todo. Ele está falando para você, você mudou e a gente melhorou. Agora, tem pessoas que pode mudar um hábito e não fazer bem. O meu caso, por exemplo. Então, muito cuidado, eu acho, né, que tem que ter muito cuidado. Não é o que se fala, é o direcionamento e a forma de todos os profissionais. Nada é uma regra e nem é rígido. Por quê? Porque eu, Roberto, acredito que somos somos uma pessoa é muito particular, é tudo muito particular, é tudo muito seu. O sistema é seu. Eu concordo muito e casa com o que eu falo quando eu falo sobre maturidade emocional, quando eu falo sobre mentalidade, que nós temos que nos tornar especialistas em nós mesmos. Se nós não nos tornarmos especialistas em nós mesmos, a gente não muda padrão nenhum, a gente não muda nada na nossa vida. E nós não temos as mesmas 24 horas. Porque é o que a Jé falou, o que funciona pra ela não vai funcionar pra mim, que não vai funcionar pra você. Mas se eu me torno especialista de mim mesmo, dos meus padrões, daquilo que eu quero mudar, daquilo que é valor pra mim, daquilo que é importante pra mim, aí sim eu consigo ajustar, eu consigo mudar, eu consigo me desenvolver. E é muito interessante isso que você falou, e aí vem uma pergunta. Então, você acredita que escutar o meu corpo, entender e compreendê-lo, também é uma espécie de autoconhecimento? Totalmente particular. Eu defendo muito isso na metodologia da sétima linguagem, como percepção e como que ele fala com a gente. Eu acredito fielmente que é esse o caminho. Sim. Não tem outro caminho. Porque, como eu acabei de falar, né, a gente é muito ímpar. A gente une. Quando você lê você vai em algumas palestras, e já aconteceu isso comigo, eu fui em algumas palestras, atuação, por exemplo, falava de Stanislavski. Veja, o pessoal que é da atuação, Stanislavski, todo mundo diz que é o livro de cabeceira do ator. Na época, quando eu comecei a fazer atuação, eu cheguei ao professor e falei assim, eu não concordo com várias técnicas, eu não concordo com várias abordagens que Stanislavski está dizendo. E eu tive a sorte de ter um professor lá atrás chegar e falar assim, nem toda técnica ou desenvolvimento que alguém criou funciona para todo mundo. Incrível. Ok, Stanislavski para você não funciona. Eu não estou dizendo que não funciona nada de Stanislavski. Tem que explicar, porque senão o povo que é da minha área vai pensar alguma coisa. Não, Stanislavski é incrível. É um preparador do ator. É incrível, mas 80% dos exercícios, 80% da teoria dele não se encaixou comigo. Eu vou achar outro livro, outra técnica, eu vou me adequar, eu vou estudar e vou... Letícia Spiller, qualquer outro... Qual que é a sua área, Letícia? Desenvolvimento pessoal. Tem muita gente, muitos livros que falam sobre isso. Todos os livros funcionam para você? Não. Você já leu alguns que você olhou e falou, pô, são desenvolvimento pessoal, mas esse aqui eu não concordo. Sim, e você tem todo o direito de não faz sentido para você. Mas faz sentido para Jéssica. Sim. Tá errado? Não. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que faz todo sentido. Sim, é a base da linguagem corporal é essa, e para o bem-estar a gente tem que se atentar, senão não... É o senso crítico. De você não falar bem pra tudo, né? De você mesmo. Isso não é um bem-estar? Isso é um bem-estar, é você não dizer amém, ou dizer sim, ou dizer pra tudo. Lacava, uma coisa que eu acho legal a gente trazer aqui também, indo mais pra prática, já indo pra esse outro bloco pra prática, tem uma frase que fala que toda experiência física começa na mente. Mas, indo ao contrário disso, falando sobre o corpo e como conectar corpo com mente também.
Eu não preciso esperar ser confiante, primeiro na mente, para me tornar uma pessoa realmente confiante. Então, vamos pensar assim. Eu posso fisicamente forçar o meu corpo a ser mais confiante através de uma postura, através de um movimento, através de um gesto, através de alguma coisa e, consequentemente, isso afetar a bioquímica do meu cérebro. Existe uma técnica, um comportamento para isso e naturalmente isso afeta, né, a minha química. Existe algo que eu posso fazer para isso? Sim, vamos do princípio. Eu acredito que o cérebro se comunica com o corpo e vice-versa. Uhum. São mensagens, né? Neurociência, a gente tem sinapses, né? Que a gente vai criando, e as sinapses, elas são respostas de tudo, né? Desde um hábito físico, até um pensamento. Só para especificar. Pensamento, cérebro, hábito, corpo. Né? Então essa comunicação cérebro e corpo, ela sempre existiu. Nós temos ela. O que uma interfere na outra? Você disse de mudar um hábito ou postura? É isso? Porque eu tenho assim, toda experiência física começa na mente. Mas eu tenho também um contrário. Eu não preciso esperar começar na mente para me sentir confiante. Eu posso Exatamente. mudar um hábito, uma postura, e aí eu comunico isso para o meu cérebro. Estudos comprovam. E isso interfere Na bioquímica. no quê? Na quebra das sinapses daquele comportamento que você tinha e foi criado. Cria-se uma sinapse no cérebro, né? Por exemplo, fumante. A pessoa começa a fumar, ela não tem a sinapse do cigarro no cérebro, né? Neurociência explica isso, né? Conforme você cria o hábito, você cria uma sinapse do hábito de fumar. Para quebrar uma sinapse é muito difícil. E aí vem o corpo, a mente e o corpo trabalhando juntas para uma equilibrar a outra. Para você quebrar uma sinapse no cérebro, você precisa do comportamento também corporal. Você precisa da linguagem corporal. Sim. Só o cérebro, como por exemplo, eu vou parar de fumar porque... Tô dando um exemplo, gente. Vou parar de fumar porque não me faz bem. Eu vou mentalizar. Eu vou meditar sobre isso. Funciona. Não, é um vício, gente. Sim. É um vício, trata-se de um vício, trata-se de tempo do vício. E o tempo do vício que faz fortalecer o quê? A sinapse do cérebro. Então, se você não usar, não mudar o seu hábito, por exemplo, o fumante, ele toma um café, ele fuma um cigarro. Há 5 anos, vou dar hipoteticamente falando, um exemplo, eu tomo um café e me dá vontade de fumar. Se eu quero parar de fumar, eu tenho que mudar o meu hábito. A postura. A minha postura. Eu sempre vou sentar na varanda para tomar um café. Eu sempre penso tais coisas quando eu estou fumando um cigarro. Também tem isso. Sim. Né? Mudar o pensamento. Então você usar a linguagem corporal para equilibrar uma mudança de conceito de uma sinapse, que é o cérebro. Veja, os dois conversam em conjunto. E eu vi que você simplesmente assumiu levantar, fazer aquela pose lá do super-herói. Tô arrumada, tô com uma roupa, tô maquiada. Fiz a pose do super-herói. Agora, e o poder da palavra, né? O poder do... Isso já transmite verbalizada. 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 Eu falo para as pessoas cristãs aqui, profetizar, né? A palavra profetizada. A palavra dita, profetizada, realmente tem esse poder. Né? Tem porque, aí estamos falando de cérebro, ainda no nosso assunto aqui do cérebro e o corpo. Tem porque você proferir uma palavra, você está escutando. Isso é corpo. Só que o que você escuta passa por onde? Por onde passa? O que a gente escuta? Onde você registra? No cérebro. No cérebro. No cérebro. Então você
tem total diferença você pensar de manhã, você tá pensando. Você não tá se olhando. Não tá olhando o seu corpo. Não tá... Então eu e minha parceira Karine de Pacheca, a gente criou um hábito de levantar de manhã da cama, quando a gente vai sair da cama, a gente se abraçar. Eu me abraço e ela se abraça. Isso é um gesto de carinho com o seu corpo. E aí, isso é um ato físico, tá? Agora, se você se abraçar e falar, cara, você é maravilhoso, tem outro resultado, você proferir a palavra junto com o gesto. Então, assim, você escuta, você registra, e não é que, a partir de agora eu vou ser hiper maravilhosíssimo. Ninguém é super maravilhoso. Tem os seus características e defeitos, tem tudo. Estamos aqui para trabalhar todos eles. As né? particularidades. Particularidades de cada um. Mas o que você está fazendo? Você está mudando um hábito e perceber, Letícia, Jéssica, perceber uma mudança de hábito físico, da linguagem corporal, a partir do momento que você começa uma mudança, é a percepção. É você aguçar a sua percepção. É daí que eu começo as 3 etapas da comunicação interna da linguagem corporal, da 7ª linguagem corporal. Tem 3 etapas. Podemos falar sobre isso também. Gente, desculpa, eu vou ter que falar disso. Eu vou ter que falar. Vamos falar. Eu li um livro do Joe Dispenza quando eu estava estudando mais sobre quebrar o hábito de ser você mesmo e sobre mudar comportamento. E tem um estudo que ele fala assim, e aí você precisa pegar papel e caneta e escrever quem você é. Então, você quer mudar um hábito, então vamos lá, você quer mudar uma compulsão alimentar. E aí, dessa compulsão alimentar, quando ela aparece no seu caminho lá, vem o impulso, como você pensa, o que você sente e como você age. Então, o que você pensa, como você sente, o que você age. Como você pensa, cérebro. Como você sente, corpo. Como você age, mudança. Mudança, ok. Agora, você vai escrever como que você vai agir a partir de agora. Então, como que você quer pensar, como que você quer sentir e como que você vai agir. E é muito louco isso porque casa exatamente com o que você fala dessa 7ª linguagem corporal, e depois a gente quer até saber como que você resume em uma palavra o que é a 7ª linguagem corporal, né? Porque ele fala muito sobre isso, assim, o que eu percebi. Quando eu escrevo, eu tô exatamente buscando conhecer o meu corpo. Quando esse comportamento vem, o que meu corpo tá me dizendo? O que eu faço com essa informação? O que eu sinto? O que eu penso? Como que eu ajo? Qual que é o meu mecanismo de reação diante dessa situação? Eu me sinto mal, eu me sinto angustiada, eu me sinto... Aí eu vou lá e faço como, e é sempre um padrão repetitivo. E isso eu posso fazer não só com compulsão alimentar, Sim. Com ciúmes, tudo. Com a imagem. Com a imagem, Com tudo. Com qualquer tipo de coisa que aconteça na minha vida. Mas esse é um exercício que, assim como a 7ª linguagem corporal, a percepção, você precisa ter exercícios para aguçar a percepção. Você quer uma mudança. Você acabou de falar de 3. Como que você vai, através da como você pensa, não é? Você falou agora. Como você pensa, como você age. Como você pensa, como você se sente e como você age. Como você pensa, sente e age. Por que você... isso é um exercício. Você está fazendo por que isso? Porque você quer uma mudança. Sim. Você quer algo, né? Você quer tirar aquele problema da sua vida, Você seja o que for. Ciúmes, insegurança. Você quer tirar o problema, ou você quer mudar um hábito como o do cigarro, ou você quer... E tudo para quê? Porque tá te fazendo mal. Alguma coisa tá te incomodando. Fazendo mal, incomodando... te chateando, não tá te fazendo bem. E bem-estar, né? Estamos falando de bem-estar. Sim, bem-estar. Em modo geral também.
tem um objetivo, não tem? Tem um objetivo. Por isso que você faz o exercício das 3 etapas. Na percepção da 7ª linguagem, da comunicação interna, também a gente faz isso. Isso ajuda. Você nunca se atentou à comunicação como linguagem corporal que ela fala com você. O corpo tá me falando. Mano, nunca parei pra pensar nisso. As pessoas, né? O corpo tá me falando. Como que você aguça essa percepção? Através do exercício, através das 3 etapas. Né? Tem a primeira etapa de você escrever no papel. Qual é a mudança que eu quero? Eu quero perceber mais o meu corpo. Entendi. Tá bom? Faz um diário. Então tem começa essas fazendo um diário também, exatamente, né? Começa fazendo um diário de assim, eu vou mudar o meu horário de sono. Aí você coloca mudança de sono, mudança de horário de sono. Aí você depois a seguir você fala reações do meu corpo. E por quê? É muito importante a etapa, a reação e o porquê. Depois eu vou falar um pouquinho, mas o corpo fala com a gente e ele também sabota a gente também. Tem que ter sensibilidade. Ele sabota e vai de nós aguçarmos a percepção para entender também como que ele está te sabotando. Ele está te falando uma coisa, como por exemplo, bem rápido, tá? Você criou foi andar a cavalo quando era criança, hipoteticamente. Você caiu do cavalo, você criou um trauma. Tá? Você criou um trauma de cavalo. Vamos supor. Na sua vida, o seu corpo vai gravar isso e vai falar para você quando alguma oportunidade de andar a cavalo, ou você vai falar não. Ah, não, eu tenho medo. O seu corpo gravou fisicamente, que ele tem memória também, o seu corpo, e mentalmente você gravou esse trauma, e aí o seu corpo, toda vez que você for, como é que você vence esse trauma do cavalo? E porque você gosta de cavalo e você quer andar a cavalo na sua vida. Você tem que vencer e chegar para o seu corpo, você vai chegar perto do cavalo, o seu corpo vai falar assim, não sobe um cavalo. Aí você vai soar frio. Seu corpo está dizendo isso. É uma seu defesa, corpo está falando. Né? Ele usa como defesa. Mas aí também você tem que chegar e falar, não. Você está me falando que eu não vou me sentir bem. O corpo está falando para você não vai se sentir bem, você vai ficar com medo. Não. E aí você inverter isso, que é a quebra da sabotagem do corpo falando com você. Nossa, gente, é muita coisa. É muita coisa. E isso é muito legal porque vem de encontro com a psicologia da moda, porque a gente estuda que a gente veste emoção, assim como a gente come emoção, né? Tudo é ligado à emoção. Então, a gente consegue fazer um trabalho em cima da vida da cliente a partir do que ela escolhe vestir. A gente consegue observar como a cliente... Porque, por exemplo, se a cliente ela tem questões emocionais mal resolvidas, insegurança, a gente consegue perceber isso no jeito que ela se veste. E no comportamento, a linguagem corporal diz muito sobre isso. E como a gente muda esse padrão? Mudando alguns hábitos. Então é a forma que ela vai se enxergar no espelho. E aí a gente traz alguns elementos na imagem para ela ter um novo condicionamento, para ela mandar uma mensagem para o cérebro dela que não, eu sou capaz, eu tenho sim confiança, mas se ela não tiver essa percepção que sim, dá para mudar, porque a gente escuta a pessoa dizendo, não, mas eu sou assim, eu sou muito introspectiva. Não, Vou fazer um adendo. Exatamente nesse ponto. Mas eu sou introspectiva, mas eu me sinto insegura. Não me sinto confortável com o verde. Ela tá reforçando aquilo, né? E aí o que tem que fazer? É o corpo falando isso pra ela. E se você insistir, ela vai suar frio. Ela vai assim, putz, mas ela tá falando pra eu usar verde. Porque o verde tem... Eu não entendo da linguagem da veste, né? Isso sou... Até vou querer uma consultoria. Jéssica, me dá uma consultoria? Brincadeiras à parte. Mas assim, ela vai suar frio. O corpo dela tá falando exatamente o que eu falei pra você, Letícia. O corpo dela tá sabotando ela.
E aí vai de você identificar isso, e se você tiver o estudo da 7ª linguagem, que é a comunicação interna sua, você vai começar a desenvolver com os outros. Olha, você vai chegar para a pessoa, desculpa, imagina, Jéssica, você vai chegar para a pessoa e falar assim, o seu corpo está sabotando você, ele está mandando uma mensagem para o seu cérebro, você está suando frio. Vamos quebrar isso? Vamos falar pro seu corpo, vamos ajustar essa fala, essa comunicação com o seu corpo? E tem que ser uma coisa também gradativa, não dá pra querer que a pessoa mude da água pro vinho e impacte, né, esse comportamento dela. Mas quando você chega com esse argumento sobre a 7ª linguagem corporal, não da verbal, 7ª linguagem corporal não verbal, ela já vai 7ª linguagem. Então, é porque não é realmente falado. Não é uma opinião sua, é com embasamento. Com embasamento. E eu atendi essa semana uma cliente, até pra exemplificar, ela me trouxe a seguinte situação. Eu não tô bem comigo, com a minha imagem. Eu tô me sentindo muito... Eu não tô bem com a minha imagem, eu tô me sentindo insegura. Eu não sei muito bem como me vestir, como fazer boas escolhas pra mudar isso. E aí, eu trouxe pra ela várias opções, vários elementos pra ela conseguir construir isso. E ela disse não pra tudo. Porque ela não está preparada para a mudança. Então é essa sensibilidade, você precisa permitir. E quando a gente fala de se observar e observar as mensagens que o corpo traz pra gente, não adianta só observar. A gente tem que trazer essas práticas para você mudar esse comportamento. E entender o quanto, já linkando com tudo isso que a gente está falando, e entender, e é só através da aguçar a percepção, entender o quanto o corpo também fala na sabotagem. Na sabotagem. Eu amei sabotar. isso. Então, assim, não é só o corpo, não tá te falando, você tá com sede, tá morrendo de sede. Tô olhando o Barba aqui da técnica, a postura dele, olhando daqui, vocês não vão ver, porque vocês não estão vendo o Barba. Depois a gente apresenta sempre com calma. Eu acho justo também apresentar o pessoal da técnica. Vamos finalizar hoje esse podcast com a apresentação da equipe. Eu acho também, olha só, coisas novas, adoro. Mas, voltando, eu olhando pro Barba, que vocês não estão vendo, mas está bem na minha frente, ele tá assim... Nossa, aqui tá batendo um ventinho gostoso, porque lá tá mau calor. Entendeu? Esperto, isso daqui é bom, hein? Agora, brincadeiras à parte, gente, sabotagem é uma coisa que a gente só vai entender dentro da metodologia. E essa metodologia eu tô criando toda ela para embasar direitinho estudos na neurociência. Então, assim, não é uma coisa simples. A 7ª linguagem que eu tô trazendo para vocês... É de muito estudo, de muitos anos, são 25 anos estudando linguagem corporal e chegando nessa percepção, nesse entendimento e com embasamento de resultado. Sim. Muito bom. Aplicando em você mesmo, inclusive. E das pessoas também, porque eu também aplico nos atores também. Bacana. A gente tem uma pergunta da produção. Produção? Vamos trazer. Fala aí, querida. Olha, eu consigo produzir mais quando eu tenho 4 horas e meia de sono, 4 horas, 5 horas de sono. Só que eu sei que ao longo prazo, isso realmente pode me prejudicar futuramente. É aconselhável permanecer nisso? Nessa redução do sono? Eu vou te dizer uma coisa que minha mãe falava. Você não é todo mundo? Não, eu vou dizer uma coisa que eu lembrei muito da minha mãe. Obrigado. Minha mãe não tá mais entre nós, mas lembrei muito dela. Obrigado por isso. Eu chegava pra minha mãe, tinha muito problema de sono, né? E eu, às vezes, durmo 4 horas, às vezes eu durmo 5. Não tenho muito essa regra. Eu falava pra minha mãe sempre dormiu entre 4 e 5 horas por noite. Eu falei, mãe, mas isso não... Exatamente essa pergunta eu fiz pra minha mãe e depois eu fui entender, né? Estudando. Mãe, mas isso não vai prejudicar? Os especialistas falam que você tem que ter 8 horas de sono. Ela chegou pra mim e falou assim, já tá me prejudicando, filho. Nas minhas rugas. Mas eu não tô nem aí para as minhas rugas. Eu vou envelhecer mais rápido, né? Então eu digo para você, se esse é o seu natural, se o seu corpo diz para você que está ok, forçar o contrário, faz um teste. Eu digo para todo mundo, faz um teste. Você dorme 4 horas e meia, 5, tenta dormir 9 horas, tenta dormir 8 horas durante um mês. Vê o que o seu corpo vai falar para você. Porque isso também ir contra a natureza do seu
funcionamento fisiológico, mental, né? Isso também pode causar doenças, isso também pode causar algo mais sério futuramente. Então, eu, Roberto Lacava, né, especialista de linguagem corporal e não médico, entendo que você respeitando, entendendo a linguagem tua, do teu corpo consigo mesma, você vai ter essa resposta. Você vai ter essa resposta de, poxa, ok, entendo o estudo científico de dormir 8 horas e por conta de um descanso que o corpo precisa. Falamos aqui de acordar mais cedo por causa do sol da manhã. Entendo todo esse estudo e vejo sentido que as pessoas profissionais falam. Tem todo sentido, mas eu questiono, é uma regra universal? Aí eu digo que não. Por quê? Você é única. Então, se você aguçar a percepção do seu corpo, da comunicação com o seu corpo, você vai chegar num ponto que você vai ter essa resposta, você vai falar, não, entendo todo o embasamento, todo o estudo, mas eu já tentei ter essa resposta do meu corpo, mudando meu hábito e dormindo 8, 9 horas. Não me fez bem. Não me fez bem. Eu comecei a ficar estressada, o meu corpo começou a ficar muito cansado, eu não rendo durante o dia. Faz isso durante 20 anos. Vamos ver como é que você vai estar daqui 20 anos? Eu prefiro ter ruga. Eu prefiro só ter as rugas. Porém, por exemplo, se eu fizer isso durante uma semana seguida, existe aquele dia de exaustão total, mente e corpo. O seu corpo vai te explicar, vai te entender, vai falar com você. Se vai ter perceba cada mudança. A Letícia falou da comunicação neurolinguística também, dentro disso, que o cérebro trabalha junto com o corpo. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é saúde? Se eu dormir 4 horas, então, eu posso ter uma complicação do meu daqui 20 anos? Faça um exercício hoje de percepção. Mude um hábito, estabeleça um tempo, um mês, até mesmo porque a gente não consegue. Se você está acostumado a dormir 4 horas, você não vai conseguir amanhã dormir 6, 7 a 8 horas. Você vai precisar de um processo, passar por um processo. Entre dentro desse processo, se permita e perceba dentro desse processo o que o seu corpo está te dizendo. Observar. Tem que testar, né? Tem que testar. Teste. Porque é muita verdade que o corpo fala todo o tempo com a gente. Isso é certeza. Você sente vontade de tirar cochilo durante o dia? Às vezes tem um pico de eu preciso 5 minutos, fechar os olhos ou ficar sentado sem nada para poder descansar a mente. Para poder dar aquela limpada, sabe? Limpar. Se você tiver um tempinho de um cochilinho, ajuda. A Letícia está perguntando, né, Letícia, para nossa amiga, se ela tem necessidade de um cochilo. Que eu tô falando nos bastidores aqui, desculpa. Se ela tem necessidade de um cochilo. Não, é só por causa do microfone, gente. A gente ajuda a técnica. A gente tá tão na nossa bolha do assunto que a gente quer ficar sendo gravado. A gente vai começando a ficar à vontade, né, Barba? Aí eu tô vendo o Barba ali só assim, ó, tá falando longe do microfone. Gente, eu perguntei se ela tem necessidade de fazer um cochilo, porque existe um estudo que você pode fazer ao sono. Então, e eu falo experiência própria porque eu também tô nessa fase de testar, né? Eu tô acordando mais cedo, 4h30, 5 horas, enfim. Então, eu sinto eu escuto meu corpo, tentando escutar meu corpo. Então, muitas vezes eu sinto muita necessidade de tirar um cochilo. Eu acordo cedo, mas chega depois do almoço ou 5, 6 horas, meu olho tá... E geralmente, às vezes, geralmente é um cochilo de 15 minutos, né? 15 minutos. Já dá uma revigorada. O seu corpo tá falando com você. Tá falando. Ele não tá falando, você tá preguiçosa, tá muito... muda isso. Ele não tá falando, ele só tá falando, me dá 10 minutos. Tira um cochilo. E você... Já aconteceu com todo mundo aqui de algum período da vida, sei lá, ou hoje até, de chegar e falar, nossa, eu
tô com o olho pesado, vou encostar 5 minutos. Você encosta, você se permite escutar o seu corpo e falar, ok, vamos lá, você tá me falando que eu preciso dar uma descansada, dar uma apagada, né? Uma resetada. Você dorme 5 minutos, 10 minutos, quando você acorda, você não parece que você dormiu 3 horas. Não, um sono de 15 minutos que parece que você recuperou, é o que o corpo tá falando para você. Então, muitas vezes, você não precisa mudar faça o teste, lógico, eu indico para você fazer o teste, o processo. Veja as reações do seu corpo, veja o que ele está te falando, mas assim, muitas vezes você não precisa mudar completamente a sua rotina se você entender que o seu corpo está falando para você o seguinte, me dá 5 minutos. E os 5 minutos que você der para ele, seja depois do almoço, seja num horário à tarde, qualquer horário, ele vai trazer muito mais resultado de bem-estar mesmo para você do que mudar completamente a sua vida porque você está preocupada daqui 20 anos. E o quanto isso impacta na nossa rotina e nos nossos resultados também. Porque eu percebo que eu não sou de tirar cochilo durante o dia. Mas eu tenho os meus horários. Então, quando eu preciso acordar muito mais cedo do que eu acordo normalmente, aí eu sinto a necessidade. Quando eu acordo muito mais cedo do que o habitual. Porque você dormiu menos horas. Exatamente. E é isso, né? Eu acordo um pouquinho antes das 7 e durmo. Agora tô conseguindo dormir meia-noite. Tipo, não dá pra passar muito desse horário. Então eu já tenho esses horários muito bem alinhados. Mas se eu acordar, tipo, 5 e pouquinho, eu já tenho a necessidade. Mas também os 5 minutos já eu consigo recuperar. Então, essa mudança, né? Então, porque é o que eu disse. No começo, a gente falou que a gente vive num mundo capitalista, num sistema que tá muito corrido, né? Tá voando, né? E você precisa produzir, né? Falamos tudo isso no começo. Então, assim, óbvio que a gente não vai ter uma vida regrada a vida inteira. Tomara que nós consigamos ter uma vida regrada um dia, né? Porque isso faz... É o equilíbrio, né? Eu entendo que seja o equilíbrio de tudo. Mas é muito difícil a gente ter isso. Então, assim, lógico que a gente vai sair da rotina. Vai acontecer algo extraordinário que você vai ter que acordar mais cedo, ou você ir até mais tarde no trabalho. E aí, como que seu corpo funciona? Você falou com ele, você escutou ele? Um cochilinho de 5 minutos, ok? Quanto mais você entende o seu corpo, mais você consegue fazer adaptações conforme a sua vida vai mudando. E ela vai mudar. Ela vai. O tempo todo a nossa vida muda. O nosso cotidiano... e precisa mudar. Eu acredito que precisa mudar. Essa evolução, a gente vai evoluindo em todos os sentidos, né? E você desenvolver isso... Eu finalizaria, assim... Não sei se o final é agora, mas eu finalizaria falando que nos adaptamos, certo? Acabei de falar agora que a gente se adapta ao mundo acelerado que nós estamos. Mas a gente precisa se converter a ele plenamente. Isso não significa ser leviano consigo mesmo. Só porque você precisa do emprego, só porque você precisa entregar tal coisa, só porque o nosso técnico da edição precisa entregar a edição às 5 horas da manhã por causa da urgência. Então, olhe para o seu corpo. E também trabalhe em conjunto todas as mudanças. Seja no bem-estar das vestes, do que você se veste para você se sentir melhor. Aí agora eu estou fazendo um pupurri de tudo. Porque estamos falando de bem-estar. Sim. Então, seja no que você veste, nos adereços, para você se sentir bem e o seu corpo está dizendo para você que isso está te fazendo bem. Né? Seja num costume, numa mudança de um hábito que não está te fazendo bem ou qualquer que seja o objetivo. Simplesmente porque você quer mudar. E o corpo fala junto com o cérebro. Qualquer mudança, você precisa ter a quebra da sinapse, que já foi criada. E o corpo ajuda a quebrar a sinapse. Então, óbvio, o corpo fala com o cérebro e o cérebro fala com o corpo. É ação e reação. O tempo todo ação e reação. Então,
para suportar esse mundo que a gente está vivendo, e muito calor, né, gente? 20 anos atrás, Barba, 20 anos atrás não tinha esse calor todo, não. Pelo amor de Deus, eu não sei como é que ele consegue essa barbona. Não dá calor essa barba? Mas toda? compensa, né, Thiago? Um pouquinho, né? Brincadeiras à parte, mas a gente, pra gente se adaptar a todas essas mudanças climáticas, de aceleração, internet que veio acelerando todo o time, né? Hoje em dia eu tenho a impressão que a gente não vive 24 horas, a gente vive 72 horas num dia só, né? Então, equilibrar e entender a extrema importância da linguagem como comunicação, 7ª linguagem corporal como comunicação consigo mesmo. Se você negligenciar isso, como que você vai estar daqui 30 anos, daqui 20 anos? Agora, até pra gente encerrar, Roberto, nossa, a gente ficaria horas aqui, porque o assunto é muito profundo. Tem muitas variáveis, né? A gente até tinha outras perguntas, mas eu acho que até foram respondidas no decorrer do papo. Agora, eu acho que a gente podia trazer uma prática, e até pra gente, acredito, não sei, pra mim seria importante, uma única técnica, não sei se dá pra resumir, um exercício. Para que a gente pudesse começar a ter essa escuta mais apurada. Tem um jeito que a gente pode trazer isso para quem está escutando a gente, para a gente também, para botar em prática a partir de agora? Eu posso falar dois? Pode. Duas variáveis de exercício. Uma é para você limpar o seu corpo no sentido de acúmulo que a gente não percebe durante o dia. Por exemplo, alguém te falou uma coisa que você ficou com uma mágoa. A gente não tem o costume de parar naquele momento, ou à noite, algum momento do dia, e falar assim, hoje eu senti uma mágoa de tal pessoa, vou trabalhar isso e vou eliminar. A gente não faz isso, a gente acumula. Por conta da aceleração do cotidiano. E eu digo que a gente tem uma gaveta esquecida. Tem pessoas que nomeiam dão outra conotação, outro nome. Eu procuro, acho mais bonito falar da gaveta esquecida. A gaveta esquecida, ela fica exatamente na boca do estômago. A boca do estômago é o acúmulo desnecessário. Disso que eu falo, de mágoa que você carregou. Alguém te magoou aqui, alguém te estressou ali, você criou um mal-estar em alguma coisa, você não trabalha isso, a gente não trabalha isso todo dia, a gente acumula, o corpo acumula, porque são sensações. Através de uma emoção, você levou uma sensação para o seu corpo, essa sensação não foi trabalhada, foi acumulada, e ela acumula na boca do estômago. E a gente tem um exercício que a gente faz, que é para abrir essa gaveta e eliminar toda esse acúmulo de dias, semanas, meses, cada um tem o seu acúmulo, o seu seu volume. Todos nós temos. Eu vou fazer isso no final, tá? Tô falando desse exercício. O outro exercício para a gente começar a perceber o nosso corpo, eu recomendo um diário. Você não faz um diário de hoje eu desenvolvi não sei o que do trabalho, o seu diário pessoal. Faz um diário que é comunicação não verbal da 7ª linguagem corporal. E ali parece bobo, mas no final do dia você não vai saber como começar. É igual meditação. Alguém que nunca fez meditação fala assim, mas como é que eu fico sem pensar? Como é que você consegue ficar sem pensar em nada? Como é que eu fico na mesma postura? No primeiro dia você não vai conseguir. É um processo. Mas se você se acostumar a todo dia pegar 15 minutos para meditar, uma hora você vai conseguir entender como silenciar a mente, como ficar naquela postura, como aquela postura encaixar o corpo para que ela não seja incômoda para você, para você. Então, pega o diário. Todo dia ou toda semana, escreve lá, hoje eu senti tal coisa no meu corpo. Senti um formigamento na ponta do dedo. O que será? Põe sempre a pergunta na frente. Senti um formigamento. O que é? E aí você vai mergulhar numa percepção. Daqui a um mês, você vai olhar e falar assim, nossa, quanta coisa eu comecei a perceber.
que eu não percebia. Deixa passar, né? Então esse é um exercício do diário. E o outro é você apertar como se fosse... Tem a costela aqui, final da costela, você põe a mão aqui, na costela onde tem o buraco, e com o indicador você empurra em cima da boca do estômago, como se fosse atravessar o seu corpo. Como se fosse atravessar o seu corpo. Pode ficar tranquilo, você não vai furar a sua perna, não vai furar dói, nada. né? Se doer muito, é porque você tem muito acúmulo, muita mágoa. Então dá uma esticada, postura reta, pega aqui no peito, abre, segura, pega os 2 dedos e afunda, ó. Solta aqui, ó. Solta aqui e afunda. Você sentiu... O que você sentiu? Desconforto. Eu não sinto. Agora eu não tô sentindo um desconforto. Desconforto. Porque é sensível aqui, né? Nada? Aperta mais. Afunda. Sentiu algum Só desconforto? a ponta do meu dedo. Então a Letícia, ela não Ela tem está acúmulo no nenhum. auge. Você está... Opa! A Letícia, então... Gente, Se você não sentiu Incrível, nada, né? eu fiz esse exercício na palestra Foi. Nossa, foi incrível. Uma palestra que até, inclusive, onde eu... Não, eu tô conheci sentindo uma dorzinha assim, da ponta Da do pele. meu dedo, forçando Então a não minha é a barriga. mesma dor. Em cima da boca do estômago, É. não é a mesma. Não é a mesma. É só a pressão. É só você a tá sentindo a pressão. pressão. É. Você tá sentindo só a pressão, então tá tudo certo. Então a sua caixa tá... Você Limpa. tá, de alguma forma, sem saber ou sem perceber, sem trabalhar, o seu corpo tá trabalhando as suas mágoas. Uau! E eu lembro que quando você fez essa prática no dia do workshop, tinha pessoas que choraram, né? Até eu Nossa, acho que teve uma... Inclusive uma palestrante, né? Ela tava lá, ela ia verdade. palestrar sobre meditação, alguma coisa assim, né? Desse tipo. E, nossa, Letícia, ela ficou em prantos de choro. Cara. E eu não falei nada, eu não acessei emoção. O que eu faço? Eu não acesso a sua emoção. E foi exatamente eu só assim. desbloqueio. Foi, Eu só foi desbloqueio. exatamente assim. Você orientou exatamente assim. Todos fizeram, né? Lá na prática do dia das palestras, lá no espaço da Tati. Foi até impressionante. É impressionante, eu achei bem forte. E como é sensível isso, mas essa questão da dor mesmo. Não é o que você falou, você não sentiu dor, você sentiu só o dedo, né? E com certeza a galera vai fazer isso em casa e é bacana entender qual é o seu nível de sensibilidade de dor. E aí isso tem relação com as mágoas, né? Aí eu diria, não é somente dor física, é dor emocional. O que aconteceu com ela foi ela destravou todo o acúmulo do emocional dela. Então, sem ela saber, ela veio coisas na cabeça dela, então ela, fazendo esse exercício, você destrava o acúmulo. Então é dor emocional também. Caramba. Nossa, eu fiquei feliz em saber que eu não... Impressionante. Você tá bem, Letícia? Que eu tô bem, que eu tô Tudo leve. Tudo bem. Isso é ótimo. Que bom. E é o abrir a gaveta que você fala, né? Você abriu a gaveta Das emoções, das mágoas, Muito legal. do perdão, tudo Gaveta isso, né? acumulada. Gaveta esquecida. acumulada. Gaveta esquecida. Nossa, engraçado que Eu veio chamo. várias pessoas na minha mente agora pra... Que seria legal fazer esse exercício, hein? Sim. Ah, gente, agora vai. O mais correto é Já vou você te indicar. deitar no chão, porque você está com o corpo bem esticadinho, cabeça apoiada, E tá? E aí você Uhum. fazer esse exercício. Aí sim. Perfeito. Ai, amei. Amei. Muito. Não, Letícia e Jéssica também, né? Você também não sentiu Eu só senti o desconforto. É. Não dor, mas o desconforto eu senti. É como se tivesse sensível, sabe? Sim, mas não um pouco mais sensível. não chega a ser uma dor. Não é desconfortável a ponto de não possível afundar mais, sabe? Entendi. Enfim, mas senti o desconforto. Gente, amei. Amei. E Que Não bom. vai ter que ser, Tem que ser fazer, mais. porque vai ter que ser mais. eu acho que foi o episódio mais longo que Foi. nós fizemos. Foi. Muito legal, muito É porque útil. é um assunto que nunca foi visto, nunca foi falado e tem muitas variáveis dentro dele, né? Tem. E Tem conecta muito mais com do que vários nós outros falamos assuntos. aqui. Exatamente, tem muito mais do que nós falamos aqui. Sim. Tem. Aprofundar, é por isso que eu estou criando uma mentoria
em cima desse tema, porque é muita coisa, gente. Você tem que vir para falar dessa mentoria. Exato. Eu fiquei interessadíssima. E fala pra quem tá ouvindo a gente, se tem alguma forma de você ajudar as pessoas que ficarem interessadas no seu trabalho e onde as pessoas te encontram. Você tem algum produto hoje pronto pra oferecer, algum atendimento? Você trabalha com atendimentos? Como funciona o seu trabalho? Oi, telespectador, tudo bem? Galera. Como eu trabalho já há muito tempo com linguagem corporal e desenvolvimento não só para atores, mas para profissionais, né, que queiram também destravar como postura, e desenvolver um pouco mais de autoconfiança, no sentido do segmento que ele vai ter. Eu também abro para pessoas cujo objetivo dela é simplesmente se sentir mais segura. Só isso. Não é no mundo corporativo, não é no trabalho de atuação, não é. Serve para todo mundo. E o meu @ é meu Instagram é @lacavarte. Lacavarte. LACARTE. Muito bom, muito bom. Vocês me encontram no @Jéssica Rodrigues Estrategista. Lá eu falo sobre imagem, comportamento, de que forma você consegue se posicionar de forma mais estratégica. Tem bastante conteúdo que vai te ajudar lá. E você, Lê? Vocês me encontram no Lenobrielli, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional, falo do que eu amo, maturidade emocional e tudo que envolve esse mundo do desenvolvimento humano. Beijo! E se vocês me permitem, vocês também encontram todos e todas no canal delas. Exatamente. Né? Cá entre nós. Cá entre nós. @cá entre nós. Nos sigam lá, gente. Obrigada pela companhia de vocês e botem em prática aqui os ensinamentos que eu com certeza... Obrigado, Letícia. Obrigado, Jéssica. Obrigada a você. Pelo convite. Conseguimos desenrolar bastante, né? Você também, no seu segmento, né? Jéssica também. Você viu como tudo está conectado? Queremos você de volta, por favor. Certeza. Vamos perguntar para os espectadores? Deixa aí uma caixinha de Isso, comentem aqui no YouTube, tanto o Spotify, façam comentários pra gente saber se vocês gostaram ou não. E o que vocês querem de próximo tema, inclusive, pra gente conduzir com o Roberto. Linguagem corporal, em qual tema vocês querem? Manda aqui pra gente. Manda aqui pra gente. Beijo. Beijo. Obrigada.